Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um número que nós chamamos de fatorial, que é um número acompanhado daquele símbolo de exclamação. Vocês devem ter reparado nos nossos exemplos de princípio fundamental da contagem e até nas atividades que vocês fizeram, que é bastante comum aparecer uma multiplicação de números consecutivos. E o número fatorial resume estas multiplicações. Então, o que é de fato um número fatorial? Olha a definição: seja n um número natural, então nós estamos falando de números inteiros positivos, digamos, com n maior ou igual que 2, a definição de fatorial parte do número 2, então 2, 3, 4 e assim por diante. Definimos o fatorial de n, ou n fatorial, como queiram, da seguinte maneira: n fatorial é igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, e assim por diante, até que a gente consiga fazer vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, e este é o resultado, então, do número fatorial. Observem que, quando eu começo lá na definição, n vezes n menos 1, eu estou dizendo que eu estou multiplicando o número pelo seu antecessor, um número menor que ele, vezes n menos 2, um número 2 unidades menor que ele, e assim sucessivamente, até que a gente consiga chegar na multiplicação por 1. Então, olha só, vamos ver alguns exemplos de números com o fatorial, né? O que é o 4 fatorial? Pela definição, ele tem que ser 4 vezes 4 menos 1, que é 3, vezes 4 menos 2, que é 2, vezes 4 menos 1, que é 1, e nós temos então o número 4 fatorial, que vale 24. O 6 fatorial é 6, vezes 6 menos 1, que é 5, vezes 6 menos 2, que é 4, 6 menos 3, que é 3, 6 menos 4, que é 2, 6 menos 5, que é 1. Então, nós conseguimos fazer a multiplicação do número até 1, né? Então, o 6 fatorial vale 720. Notem uma coisa, eu escrevi ali 4 fatorial e 6 fatorial. E eu destaquei para vocês que depois que eu faço 6 vezes 5, ali o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, é o que a gente chama de 4 fatorial. Então, o 6 fatorial, se eu quiser, pode ser escrito como 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, né? Ou 30 vezes 4 fatorial, como vocês quiserem. Eu fiz algumas observações ali embaixo. Primeiro, 2 fatorial mais 3 fatorial não vale a mesma coisa que 5 fatorial. Se vocês fizerem 5 fatorial, vocês vão ver que vale 120, e 2 fatorial vale 2, 3 fatorial vale 6, e 2 mais 6 não dá 120. Da mesma forma, 2 fatorial vezes 3 fatorial não dá 6 fatorial. 6 fatorial a gente calculou lá em cima, dá 720, e 2 fatorial, como eu já disse, é 2, 3 fatorial é 6, e 2 vezes 6 dá 12, não dá 720. Tá? Então, essa dica é para dizer que eu não posso somar, também não posso subtrair números fatoriais nesta representação, não posso multiplicar números fatoriais nessa representação. Claro, se eu os calcular, eu posso multiplicar, como eu fiz aqui verbalmente para vocês anteriormente. Tá? Duas coisas importantes ali abaixo. O número fatorial é definido a partir do 2. Mas eu tenho números naturais anteriores a ele. Eu tenho o 0 e o 1. E por convenção, a gente vai dizer que 1 fatorial e 0 fatorial têm o mesmo valor. Quanto vale 1 fatorial e 0 fatorial? Em ambos os casos, este número vale 1. Muito embora eu não consiga aplicar a definição nesses dois casos, existe um valor para eles, porque vocês vão ver que mais adiante vão aparecer em alguns casos, em alguns modelos de agrupamento que nós vamos trabalhar, o 0 fatorial e o 1 fatorial. Então é importante que esses números estejam definidos. Tá? Agora,
aqui na coluna da direita tem um outro exemplo que é muito importante. Quando eu encontrar a divisão de números fatoriais, eu posso simplificá-los. E como é que eu faço isso? A intenção é sempre, quando eu olho para vários números fatoriais, é conseguir escrevê-los, sempre pegando os maiores números e tentando fazer com que apareça na definição ou na escrita do número fatorial o menor deles. Então olha ali o que eu fiz. Eu queria fazer 6 fatorial mais 4 fatorial dividido por 3 fatorial. Claro, eu podia desenvolver todo o 6 fatorial, que eu sei que dá 720, poderia desenvolver todo o 4 fatorial, que eu sei que dá 24, somar os dois, ver quanto valia 3 fatorial, que é 6, e dividir este número sem problema nenhum. Agora, para números maiores, isso é mais complicado, né? Então, a intenção aqui é que a gente entenda o que vai acontecer. Então, olha a definição lá. Eu peguei o 6 fatorial e desenvolvi. O 6 fatorial pode ser escrito como 6 vezes 5 vezes 4. E como tem 3 fatorial nessa brincadeira, eu vou parar ali. Vou escrever então que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que a gente sabe que 3 fatorial é 3, 2, 1. Tá? A mesma coisa eu fiz com 4. O que é o 4? É 4 vezes. E ao invés de escrever 3, 2, 1, eu escrevo simplesmente 3 fatorial. E aí eu posso pegar este 3 fatorial, que é um fator comum em ambas as parcelas da soma, e colocar em evidência. Posso escrever que 3 fatorial vezes 654, que é o que sobra da primeira parcela da soma, mais 4, que é a segunda parcela da soma, dividido por 3 fatorial. Como esses dois números são iguais, eu posso cancelá-los e simplesmente ficar com aquela multiplicação e soma bastante simples. 6 vezes 5 vezes 4, que é 120, mais 4, e eu tenho então 124. Tá? Então eu fiz uma simplificação de fatoriais quando eu tenho uma divisão. E na sequência, nós vamos fazer uma simplificação usando letras, tá? Para ver que a gente pode fazer também. Então, olha o primeiro exemplo lá. Eu quero simplificar n mais 2 fatorial dividido por n menos 1 fatorial. Observem que n mais 2, independente de qual é o valor de n, é maior que n menos 1. Né? Imagine na cabeça de vocês n valendo qualquer valor positivo, né? E se eu somar 2 a este cara, ele vai ser maior do que eu subtrair 1 desse mesmo número. Então o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver o maior número, o n mais 2, até que no seu desenvolvimento a gente encontre o famoso n menos 1 fatorial. Então o que eu vou fazer? Vou começar pela definição. O que é n mais 2 fatorial? É n mais 2 vezes n mais 2 menos 1, que dá n mais 1, vezes n mais 2 menos 2, que dá n, né? E n mais 2 menos 3, que dá n menos 1. E aí eu posso parar e escrever n menos 1 fatorial. Este cara aparece em cima e embaixo, eu posso cancelar e aquela divisão se torna um produto de números, digamos assim, em função de n, lógico, que eu posso multiplicar e escrever que n mais 2 fatorial dividido por n menos 1 fatorial é n ao cubo mais 3n ao quadrado mais 2n. Né? É a simplificação daquela divisão de dois números fatoriais, independente de quanto vale n. E agora, este segundo exemplo, na sequência, né, é um problema de um vestibular da PUC que eu resolvi colocar aqui para mostrar para vocês que a gente pode também resolver uma equação onde apareçam os números fatoriais. Olha lá, n menos 1 fatorial dividido por n mais 1 fatorial menos n fatorial é igual a 1 sobre 81. Uma equação. Não adianta eu tentar resolver essa equação com esse monte de exclamação pelo meio da conta. Então eu preciso usar a definição de fatorial para simplificar esses números. E aí vamos dar uma olhada lá. Quem que é o menor desses três números fatoriais que eu tenho?
Eu tenho n fatorial, n mais 1 fatorial e n menos 1 fatorial. Né? O n menos 1 é o menor de todos. O n mais 1 é o maior e n é o do meio, digamos assim. Né? Eu tenho que tentar desenvolver esses dois maiores, né? Maiores que n menos 1, para conseguir cancelar. É basicamente o que a gente fez com o 6 fatorial mais 4 fatorial dividido por 3 fatorial de cabeça para baixo. Né? Olha lá. Aplicando a definição em n mais 1 fatorial, é n mais 1 vezes n mais 1 menos 1, que é n, vezes n mais 1 menos 2, que é n menos 1. E aí eu posso parar. Menos, aplicando a definição em n, é n vezes n menos 1, e eu posso escrever o fatorial e parar. Colocar o n menos 1 fatorial em evidência para poder simplificar, e dentro do parênteses eu ficaria lá com n ao quadrado mais n menos n, que também vai embora, mais n menos n. E a minha equação fica assim, então. 1 sobre n ao quadrado é igual a 1 sobre 81. Ou simplesmente, n ao quadrado igual a 81, e este n poderia ter dois valores, o mais 9 e o menos 9, já que os dois ao quadrado valem 81. Porém, os números fatoriais só são definidos para números positivos, para números naturais maiores ou iguais que 2. Portanto, neste momento eu cancelo o menos 9, não é solução para o meu problema, e eu tenho que, para aquela equação ser verdadeira, eu preciso que n seja igual a 9. Se vocês quiserem voltar lá na equação, substituir o 9 no lugar de n, né, e escrever 8 fatorial dividido por 10 fatorial menos 9 fatorial, e ver se isto vai dar 1 sobre 81, fica a cargo de vocês. É um trabalho interessante e bastante rápido.